Pessoal, esse problema foi resolvido recentemente pelo Alexandre, do canal Super Exatas, e eu achei um excelente exemplo de problema para ilustrar para vocês como enfrentar um problema difícil desconhecido. Aí eu conversei com o Alexandre e pedi a ele emprestado o problema para ilustrar aqui. Tá, e qual é o caminho para enfrentar um problema difícil, desconhecido? Não tem uma fórmula mágica. Claro que você tem que estudar bastante, tentar resolver problemas desafiadores, né? Quanto mais você tentar resolver problemas desafiadores, mais apto você vai estar para resolver um problema desafiador desconhecido que aparecer pela frente. Chama atenção ainda que isso aqui não é um tipo de problema para aparecer na prova de um concurso. Isso é um problema para você quebrar a cabeça nos seus estudos. A primeira coisa que chama atenção é que essa questão aqui jamais poderia ser colocada numa prova de múltipla escolha. Primeiro porque ela é muito difícil. Questão que é difícil demais, a porcentagem de chute é 20%, né? É mais fácil acertar ela chutando do que resolvendo. E também porque o chutador profissional vai ver logo que a resposta é 100. Porque ele vai fazer assim, ó. Ele vai desenhar um triângulo retângulo isósceles. E aqui vai traçar a mediana. Então você realmente vai ter círculos iguais. Esse triângulo aqui, qual é a área dele? Se aqui é 10, triângulo retângulo isósceles, aqui é 45 graus, quer dizer que esse pedaço aqui é 10, aqui também é 10. Então a área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, que vai dar 100. Então o chutador profissional logo iria marcar 100, né? Esse tipo de questão é para ser uma questão discursiva. E ainda assim é uma questão muito difícil, tá? Não é o tipo de questão que você chega lá e mata ela em meia hora. Uma coisa é você resolver ela em 10, 20 minutos. Outra coisa é você partir do zero e chegar à solução. Seria mais o caso de uma questão para ser colocada assim, com sugestão ou dica, alguma coisa assim. Tá, então vamos ver sem usar trapaça. Claro, aqui a gente está partindo do princípio que a área vai ser a mesma independentemente do formato do triângulo. Se o triângulo for assim, você não vai poder fazer isso. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa descobrir os valores de B e C para saber a área desse triângulo. A área é B vezes C sobre 2. Se você descobrisse B e descobrisse C, você teria a área, mas você não tem informação suficiente para descobrir B e C. A única coisa que você sabe é que essa medida aqui é 10 e sabe que os círculos são iguais. Mas observe também que você, na verdade, não precisa saber quanto vale B e quanto vale C. Você precisa apenas do produto deles. Se você descobre o produto deles, você matou o problema. E se você encarar isso aqui como um sistema de equações, é um sistema indeterminado. Não dá para você determinar B e C. Você não sabe a proporção entre eles. Quer dizer, você poderia encontrar soluções para B e C com valores diferentes, mas de tal forma que o produto seja constante. Então, é como se eu tivesse um sistema de equações indeterminado. Eu tenho uma incógnita B, eu tenho uma incógnita C, eu não tenho como descobrir quem são elas, mas na verdade eu preciso apenas do produto delas. E a informação que a gente tem? A informação é a figura do problema e, além disso, equações da geometria que você já conhece. Vamos chamar os lados desse triângulo aqui de B, C, e aqui o lado A, se a gente precisar, a gente tem. O triângulo é retângulo, a gente pode fazer um Pitágoras aqui. E a gente tem o valor dessa seviana aqui, que o problema deu, que é 10, né? Eu vou chamar de G e vou lembrar aqui que o G vale 10. Então, que equação você poderia tirar daqui? Usando a condição do problema. O problema falou que o círculo circunscrito aqui nesse triângulo tem o mesmo raio que o círculo circunscrito nesse triângulo. Como é que a gente calcula o raio de um círculo circunscrito? Eu vou usar essa formulinha aqui. Área é igual ao semiperímetro vezes o raio. Como assim? A área de um triângulo é igual ao semiperímetro desse triângulo vezes o raio do círculo inscrito nesse triângulo. Então nós podemos aplicar isso aqui para esse triângulo e para esse triângulo. Então daqui já vamos encontrar uma equação envolvendo B e C, né?
Então, a área desse triângulo aqui vamos chamar de S1 e a área desse triângulo vamos chamar de S2. A área desse triângulo, S1, vai ser semiperímetro vezes o raio. O semiperímetro, olha aqui, vamos chamar esses segmentos de M e N. Claro que M mais N vale A. Então, a área desse primeiro triângulo é igual ao semiperímetro dele. Semiperímetro é a soma desses três lados aqui dividido por 2. Então, C mais M mais G sobre 2. Isso aqui é o semiperímetro desse triângulo. Vezes o raio do círculo escrito aqui, vamos chamar de R1. E nesse outro triângulo, vamos chamar de S2 a área. Essa área S2 é igual ao semiperímetro, que é B mais G mais N sobre 2, vezes o raio dele aqui, R2. E o problema deu que R1 é igual a R2. Então, R1 é igual a R2. Vamos então tirar que o R1 vale 2S1 dividido por isso. E aqui o R2 vai ser 2S2 dividido por isso. Então esse 2 aqui vai embora. Nós podemos então escrever isso aqui como S1 sobre S2 é igual a isso sobre isso. Então, por enquanto, é isso aqui que vai interessar. Isso aqui é para você obrigar os raios a serem iguais. Tá, então temos essa relação aqui entre S1 e S2. Agora observe o seguinte, o S1 sobre S2 vai ser igual a M sobre N. Claro, é só você calcular as áreas desses dois triângulos aqui. Se esse triângulo tem área S1 e esse aqui tem área S2, observe que eles dois têm a mesma altura. Então, a área desse triângulo aqui, o S1, vai ser base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar M vezes H sobre 2. E o S2 vai ser essa base vezes essa mesma altura sobre 2. Se você dividir uma relação pela outra, o H sobre 2 vai cortar. Vai ficar S1 sobre S2 é igual a M sobre N. Então aqui vamos colocar M sobre N, vai ficar assim. Então a razão entre esses segmentos, para que os círculos tenham o mesmo raio, essa razão tem que ser isso aqui. Só que essa razão aqui também está dependendo de MN, né? Vamos mexer nessa expressão aqui, olha só. Isso aqui é como se fosse uma razão, né? Uma proporção, M sobre N é igual a isso sobre isso. Quer dizer, M está para N, assim como isso está para isso, assim como essa diferença está para essa diferença. Posso fazer isso? Essa diferença vai ficar C mais G sobre B mais G. O que eu usei aqui? Propriedade das razões e proporções. Quando você tem assim uma proporção A sobre B igual a C sobre D, A está para B, assim como C está para D, assim como a soma deles está para a soma desses. Assim como a diferença desses está para a diferença desses. Então, numa proporção, você pode fazer isso, de somar os numeradores e os denominadores, ou então subtrair os numeradores e denominadores. Se você esquecer disso, não tem importância. Dá para você chegar a essa conclusão sem lembrar de razões e proporções. Quer ver? É só você pegar isso aqui e desenvolver, ó. Multiplica cruzado, isso aqui vai ficar. Então, multiplicando cruzado vai dar isso aqui. Você pode cortar o MN. E agora você desmultiplica. Vai ficar exatamente isso aqui. Você coloca M em evidência aqui.
E aqui você coloca N em evidência. Agora você calcula M sobre N. M sobre N vai ficar C mais G sobre B mais G. Então, olha só, você tem os lados B e C, você tem esse valor aqui dessa seviana que o problema deu, G, no caso G vale 10, né? Mas vamos deixar com G indicado. A razão entre esses segmentos é igual a essa aqui. Isso aqui é uma equação que a gente conseguiu envolvendo B e C, usando a informação dada pelo problema, que os raios desses dois círculos são iguais. Então vamos passar a trabalhar com isso aqui e vamos esquecer os raios dos círculos. Com isso aqui eu já estou usando o fato deles serem iguais. Então olha só, usando o fato dos raios serem iguais, a gente chegou nessa relação aqui, mas ainda não resolveu nada, né? A gente ainda está precisando saber quanto é que vale B vezes C, para saber a área do triângulo, e aqui tem uma relação que é até simples, só que tem um fator complicativo. Eu introduzi mais duas incógnitas no problema. Então vamos ver se a gente consegue alguma outra equação. Aí no caso a gente usa uma equação da própria geometria. Qual equação da geometria você pode tirar usando essa figurinha aqui? Você pode usar a fórmula de Stewart, né? A fórmula de Stewart é uma fórmula que relaciona os lados do triângulo, a seviana e os segmentos que essa seviana determina no lado. É só que ficou realmente uma fórmula, mas uma fórmula muito complicada e não apareceu BC como a gente queria. Eu comecei a ir por esse caminho aqui e desisti porque o algebrismo ficou muito complicado. Eu vou procurar uma outra fórmula geométrica mais simples, que é a seguinte. Eu vou utilizar uma lei dos cossenos nesse triângulo e uma lei dos cossenos nesse triângulo. Digamos que esse ângulo aqui seja alfa e esse ângulo aqui seja beta. São ângulos suplementares, né? Alfa mais beta dá 180 graus. Um é o suplemento do outro. Então vamos aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo e nesse triângulo. Vai ficar o seguinte, C2 é igual a G2 mais M2 menos duas vezes G vezes M vezes o cosseno de alfa. E aqui nesse outro triângulo vai ficar B2 é igual a G2 mais N2 menos duas vezes G vezes N vezes o cosseno de beta. Só que o cosseno de beta é menos cosseno de alfa, porque eles são suplementares. Então aqui, ao invés de escrever cosseno de beta, eu vou escrever menos cosseno de alfa. Vou então colocar cosseno de alfa e vou trocar esse sinal aqui. Pronto. Então nós podemos tirar o cosseno de alfa aqui e igualar essas duas expressões. Vou ficar com uma equação envolvendo essas letras aí do problema. Então daqui nós vamos tirar que o cosseno de alfa vai ficar G2 menos C2 mais M2 dividido por 2mg. E aqui nessa outra equação, vamos tirar que o cosseno de alfa vai ficar B2 menos G2 menos N2 dividido por 2mg. Pronto, cosseno de alfa é igual a isso e cosseno de alfa é igual a isso. O cosseno de alfa não me interessa. Me interessa é encontrar uma relação entre essas letras aí. Então isso é igual a isso. Então, igualando o cosseno de alfa essa expressão e o cosseno de alfa essa expressão, ficamos com isso aqui. É uma relação envolvendo essas incógnitas aí. Só que daqui a gente não consegue muita coisa não, né? A única coisa que sai daqui é simplificar por 2G aqui e aqui. Bom, a gente pode dar mais uma melhoradazinha aqui. Olhando que tem aqui um M2 e a gente pode dividir por M. Vamos desmembrar essa fração aqui. Vamos escrever ela assim. G2 menos C2 sobre M. E aqui M2 sobre M. Vai ficar M.
E aqui vai ficar B2 menos G2 sobre N. E aqui vai ficar menos N. Esse N passa para cá, vai ficar M mais N vale A. M mais N é o lado A do triângulo. Então, passando isso aqui para o primeiro membro, vai ficar G2 menos B2 sobre N. E aqui vai ficar M mais N, que é A, igual a 0. Certo? Agora, vamos procurar os valores de MN. Olha aqui, nós temos essa relação entre o M e o N. E a gente sabe que a soma deles dá A. Então, com isso aqui, a gente pode descobrir quanto vale M e quanto vale N. Você vai dividir o lado A em partes proporcionais a C mais G e B mais G. Tá, então vamos calcular o M e o N. A gente sabe que a razão entre M e N é isso aqui. C mais G sobre B mais G. C mais G sobre B mais G. Como é que a gente faz essa divisão proporcional? Você vai pegar o lado A. Você vai dividir pela soma dos números que você tem aqui. Então, C mais G mais B mais G. Que vai dar B mais C mais 2G e vai multiplicar por essa primeira proporção aqui, C mais G. E esse outro aqui, você vai fazer a mesma coisa, vai pegar o lado A, vai dividir pela soma desses valores e vai multiplicar por esse segundo valor aqui, B mais G. Então, ficamos aqui com os valores de M e N. Agora, vamos jogar aqueles valores de M e N aqui. Vai ficar o seguinte. G2 menos C2, eu já vou colocar isso aqui fatorado, porque vai simplificar aqui. G mais C, G menos C. E o M é o que mesmo? O M é A vezes C mais G dividido por isso. Então tá no denominador, vai ficar invertido aqui. A vezes C mais G dividido por isso. Então esse denominador vai aparecer aqui no numerador. B mais C mais 2G. Aqui vamos colocar isso aqui fatorado. G mais B e G menos B. E o N é isso aqui. Vai ficar A vezes B mais G dividido por isso, e isso vai passar para o numerador. Mais A é igual a 0. Bom, e aqui alguma coisa vai cortar. Olha aqui, C mais G e C mais G. Vai cortar aqui. Aqui também tem B mais G e B mais G. E aqui, esse A que está no denominador, vamos multiplicar todo mundo por A. Multiplicando essa expressão toda por A, esse A vai sumir, esse A vai sumir, e aqui vai ficar A ao quadrado. Então, o que sobrou daqui? O produto desses dois fatores, mais o produto desses dois fatores, mais A ao quadrado, é igual a 0. Bom, aqui a gente fica na tentação de multiplicar isso aqui, depois cortar um monte de gente, mas aqui vão ficar 6 fatores e aqui 6 fatores, 12 fatores para você mexer. Eu vou fazer do outro jeito. Observe que esse fator aqui é comum. Como esse fator é comum, eu vou colocar em evidência. Vai ficar B mais C mais 2G. E aqui vai ficar 2G menos B menos C. A soma desses dois aqui. E aí vai ficar uma expressão simpática. Olha só, isso aqui é uma diferença de quadrados. Isso aqui é um produto da soma pela diferença.
a soma de 2G com B mais C pela diferença de 2G com B mais C. Então isso aqui vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado de 2G menos o quadrado de B mais C. E aqui vamos usar o fato do triângulo ser retângulo. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, esse B ao quadrado e esse C ao quadrado vão cortar com esses aqui, ó, que tá com menos. Só sobrou o quê? 4G2 é igual a 2BC. O que é isso aqui? BC. BC tem a ver com a área do triângulo, né? Olha aqui, isso aqui vai ficar BC é igual a 2G2. É a relação que a gente conseguiu igualando aqueles dois cossenos, né? Ficamos com essa relação aqui. O problema quer saber quanto é que vale a área do triângulo. A área do triângulo é BC sobre 2, é um triângulo retângulo. Então, como o BC vale 2G2, vai ficar 2G2 sobre 2, que é G2. Como o G do nosso problema vale 10, então a área vai ser 10 ao quadrado, que é 100 unidades de área.